Olá, seja bem-vindo ao Marcelo Borges Astrologia. Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos começando junho, o ano tá voando. A gente já tá praticamente aí quase. Já estamos comemorando festas juninas, né? Para quem está no Brasil. E muitas coisas estão acontecendo, além das mudanças dos astros na astrologia. Muita energia está sendo emanada, emitida aí por algumas pessoas, por algumas razões de movimentos extras, para uma nova fase da Terra, para uma nova fase do ser humano, enfim. Eu vou falar nesse vídeo com você que faz parte de um grupo do elemento água, no que se refere os signos que sentem muito. Começando pelo primeiro, Câncer, depois Escorpião e Peixes. Começamos com os Câncer, que é um signo cardial. Depois vamos para o signo de Escorpião, que é um signo fixo. Fica ali no meio termo, porque não consegue largar. Apesar de ser regido por Plutão e por Marte, muito mais ainda por Deus Plutão, que é conhecido como o morrer e renascer. A possibilidade de Escorpião de morrer e renascer na sua vida é infinita, mas deve ser feita com maestria, e é isso que lhe é pedido. Peixes, o último dos signos das águas, nos ensina que tudo é possível quando a gente entende que a gente é parte do todo, a gente é só uma gotinha da água no oceano. E esse todo é gigantesco e é regido por Netuno, que é o deus dos mares, das águas, da nossa intuição, da nossa compaixão, da nossa compreensão de que somos matéria, somos espírito vivendo uma experiência de matéria, no material. O signo das águas nos ensinam muitas coisas. E é nessa ideia de ensinar, de trocar, de aprender, que eu peço que vocês conectem comigo para a gente fazer uma leitura muito bacana para junho de 2026 para cada um desses signos. Vamos fazer primeiro uma limpeza aqui da mesa, que eu já comecei a fazer uns processos, porém é bom abrir a mesa. Divino Universo, guias espirituais, orixás, energias de luz. Peço a presença de vocês nesse momento para que possam tanto trazer a proteção para essa comunicação, como para que auxiliem que minha mente seja clara, meu coração sereno, minhas mãos possam conduzir as cartas de tarô conforme necessário, que as cartas revelem a mensagem a ser passada de forma verdadeira e necessária para quem precisa de uma orientação, uma cura, um equilíbrio. Peço aos orixás, guias espirituais, anjos, arcanjos, mentores, que abençoem este trabalho, que tenham paz, discernimento, que eu seja apenas um canal de informação através de intuição. Que as mensagens sirvam para um bem maior, nesse processo que todos estamos de evolução. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Então vamos lá, começando a saber o que junho reserva para o signo de Câncer. Energia para Câncer, 8 de espadas, três de paus, mais uma, por favor. Caiu. O Sol
a justiça. É uma energia que ela começa mostrando Câncer um pouco perdido, um pouco conturbado, porque nós temos aqui um 8 de espadas. Essa energia do 8 de espadas é quando a gente mesmo, nós nos colocamos e nos tornamos prisioneiros da nossa própria mente. Porém, essa prisão ela é mental e ela pode ser quebrada a partir do momento que a gente toma conhecimento, toma uma postura para sair dessa prisão mental. Com um 3 de paus aqui na mão, você já tem a sua decisão tomada, você tem um suporte também da espiritualidade para você começar em qualquer novo caminho que lhe cerca e o mais importante, você tem uma experiência e sabedoria que te levam para qualquer área, para qualquer lugar. O sol ele vem para trazer muita vitalidade, mas ainda para iluminar você, para te dar força e impulso para iniciar qualquer processo. E a justiça é muito clara. Esses 2 arcanos maiores estão aqui para dizer uma coisa: a justiça vai ser feita. Você foi justo, você foi justa, você vai receber justiça. E acontece até mesmo de você receber isso do próprio universo, te devolvendo como merecimento. Quando eu junto as 4 cartas, Câncer, o que a gente tem, qual que é a combinação? Aqui mostra que só através de você enxergar além da sua prisão mental, você vai conseguir ter a decisão certa a ser tomada, os caminhos certos a ser seguido, porque trarão frutos positivos e justos. Se você busca isso, você precisa, acima de tudo, buscar um autoconhecimento, reforma íntima. É um processo de conhecimento maravilhoso no qual você se permite ter a conexão com a sua essência e daí tomar as decisões necessárias para que você receba os frutos que tanto você assim procura. Faça sempre uma pergunta, vocês que estão me ouvindo, vendo, e questionem-se com relação quando a gente vai colocar a mesa da energia. Porque, por exemplo, essa energia para o mês de junho, ela tá assim, pode ser para trabalho, pode ser para relação, pode ser para uma mudança, pode ser para qualquer coisa. Mas aqui tá bem claro, você precisa ter consciência e conexão consigo mesmo antes de tomar qualquer decisão. Pede um momento, sim. Pede um alinhamento com a sua verdade. Pede um alinhamento também com os seus centros de valores. Pois a partir daí você consegue, sim, ter a clareza e a tomada de decisão que trará positividade, frutos, abundância e prosperidade de forma justa. Tarô, que está bloqueado para Câncer, junho 2026, por favor. 5 de espadas bloqueado. Muito bom, gosto dela bloqueada. 2 de espadas bloqueado. O imperador bloqueado. 4 de ouros bloqueado. Bom, com essa daqui bloqueada, essas energias bloqueadas aqui, esses são arcanos menores. Isso daqui já me mostra que você está preso numa situação onde você não consegue tomar uma decisão que ela é fundamental para você e ela vem de uma reflexão muito profunda que você tem que fazer e se libertar dessa venda. Enquanto você não consegue tomar essa decisão importante, você segue numa caminhada onde você está simplesmente estafada mentalmente, está se sabotando. Eu vejo aqui pessoas que estão completamente em guerra consigo mesmo, numa situação mental gasta de violência contra si mesmo, muitas vezes, com
grande apego à materialidade, porque é a sua zona de conforto, é um medo de começar algo novo, de viver algo novo na vida, talvez, que exige uma tomada de decisão, mas por causa disso você não sai deste caminho. São o que essas energias bloqueadas fazem. E nós temos o arcano maior, a energia do imperador. Significando tudo o quê? O imperador ele está numa postura completamente rígida e paralisada. Não consegue criar e aumentar muito mais o seu império devido a toda essa rigidez, essa falta de trato consigo mesmo, que pede o quê? Pede você fazer uma reflexão, pede você mergulhar nas suas águas profundas, porque quando tem água parada, tem muita mágoa. Ok? Câncer. Isso vale para todos os signos de água, para todos os signos em geral. E olha aqui, se a gente observar essa figura, tem a lua lá no céu, que é a lua regente de Câncer. Tem a água no fundo, mas a pessoa está prostrada ali segurando essas duas espadas, que são duas vertentes relacionadas a pensamento, a sua introspecção, a sua mente, o seu inconsciente, o seu consciente. Mas o mais interessante é a pessoa está vedada, ela não está amarrada, ela está prostrada por conta própria e essa inércia só acaba quando ela toma um movimento, faz uma ação que parte dela. Então, Câncer, precisa partir de você. Se você está se colocando nessa situação de paralisia e está sentindo autossabotagem, rigidez, e não está conseguindo deixar algo ir, a sua vida está travada por esse motivo. Pergunta ao tarô, como isso vai se desenvolver, por favor, para Câncer, junho 2026. 4 de copas. O diabo. Ai, ai, ai. Câncer. Junho 2026. Tarô conta pra gente como desenvolve o bloqueio das energias para Câncer. Já mataram 2. Na verdade, caíram 3. Eu vou aceitar, porque se tivesse caído mais que 3, eu não aceitaria, que fica muita carta daí. Mas essa sequência até que dá para entender e interpretar a história. Rainha de Ouros, Carro e o Valete de Copas. Ok? Vamos começar por essa situação aqui. Com 4 de copas, a gente ainda está numa energia estagnada, porque o universo está te oferecendo alguma coisa e você não consegue enxergar. Você está vendo a posição aqui de braços cruzados, a pessoa embirrada? Eu não vou fazer isso, eu não quero isso. E as 3 taças ali na frente. E o universo ali empurrando outra taça. Pegue essa taça. Eu falei há algum tempo atrás que tinha necessidade de ter uma visão diferente, tinha que mudar alguma coisa de visão. É exatamente isso que pede. Aí a gente tem aqui o camaradinho, o diabo. Essa figura do diabo, a gente tem pessoinhas peladinhas. Então vou tentar cobri-las, desculpe. Mas essas pessoinhas peladinhas, elas não estão acorrentadas pelo diabo. A corrente tem uma folga. Então isso significa o quê? Significa que questões relacionadas à sua ambição não estão sendo atendidas de forma com que você quer, te levando muitas vezes a uma frustração, na qual você pode buscar prazeres de escapismos para não lidar com a realidade. Algo muito comum quando nós temos um imperador numa posição bloqueada. E dessa forma você acaba não lidando com a mágoa. Caíram as 3 cartas juntas. Me conta uma outra história. Me conta que daí nós temos uma rainha de ouros com carro e esse boneco aqui, esse valete de copas. Conta que através de um momento de introspecção, ao permitir-se pegar a copa que é dada pelo universo,
Quando você enxerga a tua vida de outra perspectiva, Câncer, você entende que memórias, que dores, que emoções vividas, que a ferida da alma que está te tocando muito, representado pelo Valete de Copas, ela está te doendo profundamente agora, te mostrando e trazendo insatisfação, porque é necessário e é chegada a hora de curar, de expurgar, de transmutar, de transformar, ressignificar de uma vez. Você fazendo esse processo automaticamente, com o arcano do carro abençoando isso, você movimenta a sua vida dentro de um caminho de prosperidade, dentro de um caminho que você alinha a si mesmo com a sua verdadeira essência. Você entende que o que passou, passou, não tem como a gente mudar aquilo que aconteceu. Você começa a fazer as pazes consigo mesmo, com pessoas que magoaram, machucaram, enfim. É também o último dias de Júpiter em Câncer, e Júpiter em Câncer, com Vênus em Câncer também, dentro da astrologia, Câncer, traz pra gente a seguinte informação. É hora da gente recuperar o feminino, fazer as pazes com nossas emoções, com nossa ancestralidade, colocar leis que protejam o feminino, que protejam mulheres, crianças, porque está tudo conectado com Júpiter em Câncer e Vênus. É chegada a hora de também fazer uma limpeza e uma cura muito importante, principalmente com o movimento de Quiron, o asteroide que representa a figura do herói caído, dolorido e ferido da profundeza de sua alma, entrando em Touro, que vai criar o movimento de conexão com alguns dos planetas que estão ali em Câncer, ativando essa necessidade de rever as nossas dores, mas não como mazela, mas sim como oportunidade de desenvolvimento, crescimento e estagnação. Recado final para Câncer, junho 2026, por favor, tarô. Câncer, junho 2026. Valete de espadas. Recado final. Opa! De copas. Mais duas. Câncer 2026. Valete de ouros. Desculpem. Mais uma, por favor. Uou. 4 de paus. 4 de paus. Muitas cartas, 4 cartas, mas olha só. Aqui que a gente tem um movimento, uma ação que é feita. Essa ação do Valete de espadas é uma ação nova, vem com impulsividade, vem com um movimento que já coloca aí, pode ser também o início de projetos, de uma nova realidade. É um momento de transição para uma nova fase, um novo momento. Esse Valete, ele começa nada mais nada menos fazendo uma transição dentro de uma emoção. É um nascimento do ciclo novo das águas, com as de copas. Com isso, você consegue duas coisas. Você pode iniciar um novo projeto, pode iniciar uma situação de estabilidade em sua vida, ou até mesmo estabilidade emocional, estabilidade dentro de uma relação, com sucesso. Posso dizer ainda, você pode começar uma relação nova consigo mesmo ou com uma pessoa também jovem, que há essa possibilidade, e que te trará muita empolgação. Vários cenários nós temos aqui, mas o resultado ele é muito positivo. Tem aqui o valete de ouros e o 4 de paus, que são confirmações de que a ação da tomada da decisão, dessa decisão,
é o que vai movimentar a sua vida. Câncer, essa é a leitura para vocês, junho de 2026. Só vou pedir mais um momento, porque eu preciso saber o que os anjos e ancestrais trazem como conselho para Câncer, junho de 2026. A carta foi... Olha, o Druid. Hold the space. Espera e construa seu habitat. Os druidas eram figuras que habitaram as margens do Mar do Norte, habitaram aqui a Europa, habitaram o Reino Unido. Sábios de todas as áreas de ciências, astrologia, tecnologia. E o tema, o que ele traz aqui, a mensagem que está é: mantenha o espaço. Mantenha o seu espaço de conhecimento, mantenha o seu espaço de seriedade, sobriedade com você, mantenha o espaço da sua razão e emoção. E também mantenha a consciência de espaço, tempo, e que tudo tem hora e tempo para acontecer, que a vida sempre acontece quando a gente menos espera. Ok, eu vou agora, se vocês vão continuar comigo, continue, porque tem mais mensagens da Senhora Sibila quase já no final, mas próxima sequência é para Escorpião. Escorpião, leitura para vocês. Qual é a energia, Tarô, por favor, para Escorpião? Escorpião, junho de 2026, energia Escorpião. 10 paus. Virou, virou, virou. 6 de paus. Escorpião, junho de 2026, por favor. 5 de copas. Rei de espadas. A torre. 3 cartas caíram juntos. Traz uma energia aqui. Fim de um processo de trabalho exaustivo com vitória. Para você, Escorpião. Trazendo ainda algum fundo emocional no qual você se remete e se sente aí, de certa forma, cansado, humilhado, retraído, punitivo, levando para questões de cunho estratégico, enérgico até demais consigo mesmo e com outros, causando e trazendo uma torre que vem mudar toda essa situação de forma disruptiva. O que eu entendo, que eu vejo aqui nessas cartas é o seguinte: o trabalho foi bem exaustivo, foi muito puxado, foi tão decisivo, você se doou bastante, mesmo assim você ainda sente-se frustrado ou frustrada. Mesmo depois de muita coisa. Sabe quando você trabalha e você sente que você está dando murro em ponto de faca? Basicamente é isso. Independente que você tenha ganhado aí alguma promoção, ganhado alguma situação, olha, toma um aumento, não era bem o que você queria, tá te faltando algo, porque essa frustração, ela não te permite enxergar suas vitórias, suas emoções mais verdadeiras de encontro consigo mesmo. E esse cansaço também, muito grande, talvez não permita você nem celebrar isso. Porque a gente tem um encontro de um rei de espadas com uma torre para mudar toda essa dinâmica. É uma dinâmica que chega ao fim. Pode ser um processo de demissão, pode ser um processo até mesmo de expansão sua para um outro lugar, pode ser qualquer situação relacionada, mas que você vai passar por uma disruptura, por uma quebra total da vida, da dinâmica que você vive atualmente, Escorpião, e pedindo para você
se agarrar na sua inteligência, na sua intelectualidade, na razão, não na emoção para sobreviver esse cenário. Quais as cartas que estão bloqueadas para Escorpião? Energia bloqueada para Escorpião, junho 2026. Por favor, tarô. Escorpião. Rainha de Ouros. Minha mãe, Escorpião. Hierofante, a papisa, a 9 de espadas. Mais uma, por favor. E o que no chão, mas peguei. As de Ouros. Olha só, vocês estão vivendo um momento no qual você não consegue manifestar o entendimento de administração, de gerar sua riqueza, de manter riqueza, o encontro com o seu eu mais profundo, a sua intuição, a sua compaixão, o conhecimento, a justiça e tudo mais, não te permitem dar vazão e expansão na sua vida de forma próspera. E isso está tirando você do sério. Noites sem dormir, pensamentos de autossabotagem. Posso falar até mesmo de você estar sentindo que o mundo não está dando certo, que você não está saindo do movimento que você quer, que os planos não estão indo. Posso falar com pessoas de Escorpião, por exemplo, que começaram projetos, planos, que se sentiram frustradas e acha que não vai conseguir vingar, que não vai conseguir vencer essa dinâmica. Calma. Tá bloqueada a energia, a gente consegue desbloquear. Você consegue, Escorpião. Você consegue transmutar isso. Você só precisa começar a olhar mais para você. Entender mais a sua intuição. Alinhar-se mais com o que está sendo apresentado a ti, na sua vida. Essas cartas assim bloqueadas, elas pedem realmente que você se volte para um autocuidado, principalmente porque nós temos o arcano maior aqui da papisa. Você precisa trabalhar um autocuidado, trabalhar um autoamor, um autoconhecimento. Vamos ver como é que se desenvolve. Para Escorpião. Opa! 5 de Ouros. Desenvolvimento para Escorpião, por favor. A Justiça. O Sol. Cinco de Espadas. Cinco de Ouros traz você vivendo realmente uma escassez que machuca. 5 de Espadas traz você vivendo cenário de autossabotagem, de uma mente confusa, de uma mente caótica, de que você precisa lutar e desbravar isso. Nós temos a Justiça e o Sol. Recebimento por mérito. Tudo que você fez vai e volta. Se você foi justo, justa nessa vida, na outra encarnação, vai e volta. Karmas. Sim. Lembra que a gente está sendo desenvolvido de um processo de bloqueio dessas cartas aqui? Uma estagnação, com uma energia de ansiedade muito grande e você não tendo uma vida financeira, seu trabalho, seus projetos não estão avançando. Como se desenvolve isso? A frustração material é tamanha, tão grande, que através de uma clareza mental, através de uma iluminação, você parte para uma situação de ação, de movimento, que exige muitas vezes confrontos que podem ser duradouros ou não, mas exige estratégia rápida que receberá justiça. Posso ver o que dentro desse ligado, desenvolvimento acontece quando você se movimenta pelo ódio da frustração, sim. Você sabe que você não precisa e não quer mais ficar nessa
essa prisão. Porque a energia de escassez, ela é uma prisão. E ela atrai, ela puxa, ela vibra tão baixo que com a chegada do sol, a iluminação solar, te traz vitalidade, te traz clareza. E dessa clareza você parte muito mais estratégica no game da vida que você tanto joga. Essa estratégia, essa energização são somados com o arcano da justiça para te entregar aquilo que você almeja. Conselho final, Escorpião. Ok. 6 de espadas, 10 de ouros, 8 enforcado, 3 de copas. Bacana o conselho final, que se dá por essa. Por favor, Escorpião, é hora de você fazer essa mudança do enforcado aqui. Se pendure e não se prenda, porque quando o enforcado nessa posição está, a cabeça dele iluminada se encontra. Essa cabeça iluminada significa que você sabe do que você está fazendo. Você só precisa ver a situação, o cenário, de uma forma diferente. E é o que ele faz. Ele não está preso, ele não está enforcado. Ele está se posicionando de formas diferentes para ver essas situações de formas diferentes e achar novas maneiras para dar solução. E lembre-se que quando a gente faz assim, olha só, ele forma um 4. Um 4 significa número de estabilidade. Com isso, esse arcano maior, ele proporciona você fazer um rumo diferente para a sua vida. Você toma decisões de rumos mentais novamente, que são completamente diferentes e inesperados, porque você consegue ver outras possibilidades. Que te proporciona o quê? Celebração em abundância. Celebra com parcerias verdadeiras as suas emoções, Escorpião, e tenha abundância 10 de ouros. O que a gente precisa fazer? Qual é a mensagem para Escorpião? Junho 2026. Simples. Tá doendo? Tá machucando? Tá conseguindo sentir-se parado? Para! Step back, dá uns passos para trás e olha aí a figura toda, faça análise e mude a história da sua vida. Entenda que através dessa diferente de perspectiva que você vai ter das dores, dos fracassos, das falhas, dos travamentos na sua vida, é através dessas novas ações e visões da sua vida que você consegue tomar novos rumos. E esses novos rumos te trazem prosperidade e celebração. Por favor, eu peço aos anjos e ancestrais carta de conselho final para o Escorpião. Escorpião junho 2026, por favor. Caiu o arcano Star Ancestor, ou estrela ancestral. A carta da estrela ancestral fala para você seguir a voz da sua alma. Follow the voice of your soul, Escorpião. É isso. É você entendendo que está dentro de você a resposta que você tanto busca lá fora. As dúvidas que você tem, as questões, o amor, a rebeldia. A gente sempre vai olhar fora, esquecendo que dentro da gente é um infinito de grandeza. Mas faz parte da vida esse processo da gente vai descobrindo aos poucos. Ok, e agora, leitura para peixes. Peixes, por favor. Vamos lá, qual é a energia para peixes? O último signo da água, o signo mutável. Energia peixes. Bom, vamos dividir um pouco mais. Ok, vou pegar este molinho. Energia para peixe, junho. A lua. Rei de copas. O tolo. 4 de espadas. 2 de copas. Gostei.
Gostei para essa energia de peixes. Quer dizer, eu gostei pelo fato, sim, de 2 de copas. Mas, no começo, está me dizendo uma pessoa com um centro de emoção que está sendo abalado porque está vivendo, está atravessando o Vale das Sombras. Suas emoções, frustrações, o seu momento de vida, muita coisa está acontecendo. O rei emocional, pisciana, que sabe muito bem ser mutável nas emoções, está passando nesse momento por algumas provações da própria vida, o arcano da lua. O arcano da lua, ele influencia ilusões, sonhos, situações as quais nós não conseguimos ver e enxergar, e deixando o nosso emocional navegar em uma penumbra, em uma imensidão de um nevoeiro. A melhor forma de entender isso é saber que o Rei de Copas, ele passando por uma situação na qual a sua razão e emoção se perde dentro dessa situação, dessa exigência do próprio arcano da lua, porque a arcano da lua trabalha com medo, sonhos, inconsciente, levando muitas vezes a um desafio. O desafio ele está bem óbvio e proposto, que é esse daqui: viver esse arquétipo do touro. Porque o arquétipo desse arcano maior do touro nada mais é do que você já ter encerrado uma fase emocional, ter se curado, ter se efeito, ressignificado emocionalmente, Rei de Copas, e partir para uma nova fase. Só que você ainda está muito preso nesse arcano 18, que é o arcano da lua. E esse arcano da lua está te segurando nas emoções, no consciente. Talvez se faça necessário muitas vezes. Se você ainda não faça, se você estiver batendo na porta errada, me desculpem. Mas o que está mostrando aqui é que as emoções estão prejudicando muito, estão te retendo muito dentro desse vale das sombras. É uma situação confusa, uma situação emocional que só você pode resolver, mas por favor, busque ajuda com profissionais da saúde, porque quando a gente tem o arcano da lua, a pessoa ela pode estar experimentando situações de algum desequilíbrio, uma saúde mental fica fraca e a ajuda ela é necessária. Aí, quando a ajuda acontece, você tem toda a vitalidade e capacidade de entender-se, de conhecer-se automaticamente pronto para dar o salto de fé, que é o salto que Tolo dá, e começar essa jornada. Você está seguindo ainda dentro de uma zona, talvez de conforto ou não, mas que é ilusória. Você precisa iniciar esse novo ciclo de vida, que eu sei que vai te, logo de cara, trazer para você o momento de que eu preciso me recolher. O herói, ele tá cansado, tá exausto mentalmente, impedindo até mesmo de ter uma criatividade, de seguir a vida, porque o seu emocional está sendo drenado por esse arcano da lua. É através do arcano do touro que a jornada começa. Vai ser uma jornada, a princípio, voltado para o seu eu estratégico e mental. Uma jornada de recuperação mental para poder equilibrar o seu emocional também. E você conseguir alinhar-se com trocas verdadeiras, genuínas, para você que te aguardam no teu futuro, peixes. Quais são as energias que estão bloqueadas para peixe junho de 2026? Pisa. Só podia. O arcano da lua na jogada. 5 de ouros. 4 de ouros. Mais uma, por favor, para peixes. Olha só. Valete de copas.
Sua energia de intuição, compaixão, de entendimento, sabedoria, conexão com a sua verdadeira essência está completamente bloqueada, te trazendo uma autossabotação total, na qual o que você experimenta um grande apego material, você fica dentro da sua bolinha de zona de conforto, não conseguindo avançar, porque o seu conhecimento, a sua intuição não te ajudam nesse momento. E esse não avanço, essa estagnação te dão a paralisação e a escassez. Escassez do quê? Escassez de vida. Escassez de trocas verdadeiras. Escassez de amigos, amigas, conhecimento, financeiramente também falando. E aí nós temos para fechar aqui chave de ouro, valete de copas. Você não consegue trabalhar o seu emocional primário, que vem do quê? Das suas emoções, da sua criança interior, para poder o quê? Para poder entender-se propriamente. Aquilo que te feriu ainda reverbera em ti tão profundamente que através de muitas vezes crenças, pensamentos, criação ou coisas que trouxemos de vidas passadas, você carrega uma bagagem tão pesada que te inibe, segura e oprime, não deixando e permitindo você viver uma jornada emocional a ponto de que essa criança, ela cresce emocionalmente, adquire inteligência emocional. E essa inteligência emocional, temos um adulto emocional, não apenas funcional, que consegue conectar com a sua compaixão, com a sua intuição. E essa conexão te faz uma pessoa que desapega, que transmuta, que não fica preso a questões materiais. Como que evolui essa jornada para peixes, por favor, tarô? Junho 2026, peixes. 6 de espadas. A justiça. Caiu bastante a justiça aí, 6 de espadas nessas da água. Peixes 2026, junho 2026. Rainha de copas. Mais uma, por favor. Para peixes, junho 2026, como desenvolve o processo todo? Junho 2026, como desenvolve a situação de peixes? Eu vou ficar com 3, 3, 3, vai dar 6. Prefiro embaralhar, fica muita carta. Mais uma vez. Uma carta, por favor, para peixes de junho de 2026, tarô. Ok, dessa vez foi 2. Arcano da força com 8 de... Ok. Então a gente entende o quê? Que a evolução e desenvolvimento se dá por uma tomada de conhecimento, conscientização, que venha o quê? Vem te impulsionar a fazer movimento de transformação e novos rumos, principalmente mentais. E tudo isso calçados dentro de um arcano da justiça, que esse arcano da justiça dá-lhe o poder de decidir e de tomar movimentos, esses movimentos te levando a novos rumos, a novas situações, a novos cenários, porém, você recebendo a justiça do universo, vivendo uma inteligência emocional que te permite ter compaixão, te permite te dar uma intuição muito ampla, muito mais justa, muito mais sábia, que te leva a uns rumos novos. Para fechar, como se você tinha ainda alguma dúvida, você domina com força, maestria e espiritualidade a fera que te aprisionava numa mente bem dolorida, bem precisando de ajuda.
movimento se dá através de muita justiça e espiritualidade agindo na sua vida, peixes. É ação vinda por justiça de merecimento que liberam e colocam a inteligência emocional a teu favor e você enxerga que qualquer demônio interno, qualquer sombra que estava te metendo medo, te prendendo dentro, Rei de Copas, preso dentro do vale das sombras que a lua causa. Essa besta, esse animal aqui é domesticado pela sua verdadeira essência, te liberando desse 8 de espadas. Conselho final, tarô, por favor, para Peixes, junho 2026. 7 de espadas. Peixes, junho 2026, tarô. Conselho final, por favor. Peixes. As 3 cartas, por favor. Pedi 3 cartas, ele me manda 3 cartas bonitinho. Os amantes. 10 de copas. As de ouros. Corrige, produção. As de paus. As de paus, não de ouros. Então tá. Fundo do deck. Uma rainha de paus. Mágica. Linda. Bruxinha. Iluminação espiritual. No fundo do deck. Bom, vamos falar desse arcano aqui dos enamorados? Opa, ok. Os enamorados representam que sim, pode uma pessoa cruzar o seu caminho, um amor, uma relação começar. Porém, eu acredito muito, por tudo que está acontecendo aqui, que essa também é uma carta de decisão. É uma decisão muito profunda, é uma decisão de virada. Essa decisão de virada que vem aqui, comanda esse jogo, dá a você muita felicidade, porque é uma decisão tomada com o coração, com as emoções alinhadas. Quando a gente vê esse anjo, arcanjo aqui, trazendo essas duas figuras, está abençoando, está trazendo o alinhamento com as suas emoções, com a sua prosperidade emocional, que só vem também através de uma inteligência emocional bem desenvolvida. Essa ação, esse movimento te proporcionam o 10 de copas, essa felicidade compartilhada com os seus. Te permite iniciar aí o As de Paus, que é um trabalho, que é uma conexão com a sua espiritualidade maior, com o seu caminho espiritual, que é uma energia de ação. 7 de espadas está aqui para te deixar claro uma coisa. Não se iluda, não se engane. Use de estratégia, use de discernimento, de razão para essa decisão também. Não, por exemplo, se for realmente uma conexão de pessoas aqui de namoro, relacionamento, o 7 de espadas ele é alerta para isso. Abre teus olhos, porque nem tudo é aquilo que a gente pensa que é. Não se jogue de cabeça. Porém, no entanto, todavia, se você está tomando uma decisão profunda, no momento que você alinha o seu emocional, que você entende que algumas coisas realmente precisam ir embora da sua vida, não fazer mais parte da sua vida. E você começa a viver o seu emocional, suas emoções de uma forma verdadeira, no qual você acolhe-se, aceita a si mesmo, aceita falhas, erros, e que muita coisa não dá para mudar. Você para de fazer birra e pirraça com algumas pessoas queridas e vai celebrar a vida com elas. Tá tudo certo. O importante é um olho no gato e outro no peixe. Estratégia. E não caia em ilusões. Isso é o conselho do tarô.
E lembre-se, essa energia desse arquétipo maravilhoso de uma rainha de paus pede o quê? Faça conexão com a sua espiritualidade, com a sua verdadeira essência, peixes. Coloque os pés no chão, grounding. Faça conexão com a terra onde você vive o presente. Estratégia, use de estratégia de sabedoria. Receba reiki dos seus gatos. Seja a bruxa ou bruxo que existe dentro de você e deixe a magia viver na tua vida. Tá bom? Como para todo mundo ter, por que não ter para você? Arcanjos e ancestrais, conselho final para peixes, junho 2026, por favor. Caíram 2 cartas, desculpe, mas é a carta da lua. Tome nota de intuitivas mensagens. A carta do inverno. Tome conta de suas necessidades. Tome conta de suas necessidades e tome notas de mensagens intuitivas, peixes. Seu mentor vai falar com você. Seu mentor está pedindo para você tomar cuidado com a sua vida, com a sua energia. Está pedindo para que você possa fazer as mudanças que estão sendo colocadas no seu caminho de desafio. E agora, para os 3 signos, acontecimento vindo da Cigana Sibila. Desculpem. Cigana Sibila, vamos lá começar com Câncer. 3 cartas para Câncer. Melancolia, amiga, celebração. Saia dessa melancolia, dessa frustração. Pare de colocar-se para baixo, de viver nas águas. Permita-se confraternizar, forme parcerias que valham a pena, verdadeiras amizades e celebração. Câncer. Mensagem clara. Saia da melancolia, Câncer. Melancolia às vezes é bom. Pra gente refletir. Refletir, entender, se mexer. Não ficar lá guardando aquela água parada que dá uma água que é água. Escorpião, mensagem para Escorpião e Cigana Sibila, por favor. Escorpião, Cigana Sibila, o que você traz? 3 cartas, por favor, para Escorpião. Eita. A carta da morte. Mais 2 cartas para Escorpião, por favor. Junho 2026. Junho 2026. Escorpião, Cigana Sibila. Padre. Mais uma. Tira na mão. O militar ou soldado. Uma situação, um ciclo, uma fase de muito apego religioso, um dogma, uma situação de autoritarismo exagerado, de dominação, chega ao fim pela carta da morte. A gente vê, talvez, aqui até mesmo um despertar de pessoas que se privavam devido a tanto autoritarismo aqui por essas 2 cartas, que são figuras autoritárias, chega ao fim. Esse é o acontecimento para Escorpião. E para Peixes, por favor. 3 cartas para Peixes, junho. Já virou. Casa. Peixes, junho 2026, Cigana Sibila, o que você traz de mensagem, por favor? Mais 2 cartas. Room.
bonitinho. Casa. O quarto. Fortuna. Peixes pode estar mudando de casa, pode estar mudando para um quarto, para algum lugar. Enfim, fortuna. Você pode estar começando a fazer, você pode fazer o movimento de ir para uma nova casa, para um quarto de casa. Uma casa, você vai mudar-se para um quarto, podemos ver isso. Mas isso vai trazer fortuna, vai trazer uma abundância para a sua vida em todos os aspectos. Posso ver a outra situação? Posso ver uma casa também, recebendo especificamente em um dos seus quartos energias de fortuna, de abundância, ok? Nessa cornucópia. A mensagem é que essa mansão, esse quarto, esse room, ele traz sorte para peixes. E essas são as mensagens do tarô para os signos do elemento água. Se vocês sentiram que fez conexão com o que vocês estão vivendo, porque vocês sentem mais do que muitos, por favor, não deixe de curtir, de compartilhar, de mostrar o trabalho que eu trago para outras pessoas. Se tiver interesse em passar por uma leitura de tarô comigo, faça, por favor, o contato. O e-mail vai estar no descritivo do vídeo, no entanto, é marceloborgesastrologia@gmail.com. Se está me vendo pelo Instagram, deixa uma DM. E a gente marca uma consulta online, presencial, dependendo como for. Vamos conversar, vamos sentir se a nossa energia, se a nossa vibe bate, deixa as coisas acontecerem. Eu também faço leituras, parte astrológica, astrologia e tudo mais. Agora, muito obrigado por estarem comigo até aqui no final. Se gostou, por favor, comenta. Eu gostei. Valeu, Marcelo. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tudo de bom, pessoal da água.